Olá, meus irmãos, boa noite. Peço perdão a você. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos, tá bom? Eu entendo que a internet, a tecnologia, ela às vezes nos deixa um tanto na mão. Mas louvado seja Deus, eu agradeço porque o problema fora resolvido. Tá? E mais uma vez eu quero agradecer aos irmãos que me ajudaram a resolver esse problema. Confesso que eu fiquei um pouco apreensivo em não conseguir resolver, mas louvo a Deus pela vida de irmãos que nos ajudam e que nos socorrem. Isso para mim fica sempre evidente, que nós vamos sempre precisar uns dos outros, tá bom? É bom ter você conosco, fico feliz. Se o áudio e o vídeo estiver bom, a imagem, dê um ok para mim aqui, por gentileza, para eu já ir me habituando, por favor. O áudio para você está bom, a imagem está boa, dê um ok aí, por gentileza, me ajude. Muito obrigado, que Deus abençoe. Ok, irmã Kelly, obrigado. Boutique Verde, obrigado. Mais alguém? Me ajudem aí, por favor, para a gente iniciar. Ô, meu Marcos, muito obrigado. Deus abençoe. Áudio e imagem ok. Muito obrigado. Queridos, é bom ter você conosco. Eu espero que Deus venha falar ao teu coração. Lohane, obrigado. Obrigado. Espero que Deus nessa noite venha falar profundamente ao teu coração. Se nós estivéssemos hoje na igreja, o nosso culto, dia de quarta-feira, é um culto de oração e doutrina. A gente estuda, no primeiro momento, a palavra do Senhor e reservamos um tempo para a gente orar, onde os irmãos fazem os seus pedidos, os seus agradecimentos. Então nós vamos iniciar este culto. Peço perdão a você mais uma vez pelo atraso, tá? Foi problemas técnicos mesmo, mas espero que você nessa noite, Deus venha falar ao teu coração. Nós vamos iniciar com uma oração. Peço a você, feche seus olhos, para que nós venhamos falar com o nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, obrigado por mais essa noite que o Senhor nos proporciona, em podermos compartilhar a Tua santa, viva e infalível palavra com os nossos irmãos. Todos aqueles que estão já ligados, outros que estão chegando, que estão se conectando. Ó Deus, eu peço, Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia sejam abundantes na vida de cada um, bem como em suas famílias. Ó Pai querido, eu quero nesta noite orar por aqueles que estão enfermos, aqueles que necessitam, Pai, de saúde. Nós cremos que Tu és o médico dos médicos, nós cremos que Tu tens poder para curar do jeito que o Senhor mesmo entender, Pai. Por isso que nós rogamos, nós clamamos ao Senhor, para que Tu venhas intervir direta ou indiretamente, usando, meu Deus, os profissionais de saúde, os médicos, os medicamentos, o tratamento que aquelas pessoas estão submetidas. Ó Deus, eu te peço, Pai, que a Tua bondosa mão estejas curando e sarando aqueles que estão doentes. Muito obrigado por esta noite. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Antes da mensagem, eu quero fazer alguns pedidos de oração. Peço que você anote aí, por favor, ou na sua agenda, ou no seu celular, mas peço a você que ore, tá bom? Ore pelos anciãos da nossa igreja. E eu quero aqui, de forma muito específica, pedir oração por 3 senhoras da nossa igreja. Uma é a irmã Rosa. A irmã Rosa, ela já ultrapassou a casa dos 80 anos. Então ore por ela.
Há duas irmãs em nossa igreja que já ultrapassou os 90. Então eu peço que os irmãos lembrem da irmã Francisca e da irmã Anália. Quando você for orar, ore por elas duas, tá? A irmã Anália, a irmã Francisca e também a irmã Rosa, tá? Não esqueça de orar. Eu peço com todo o meu coração, elas precisam dos nossos clamores. Também peço a você que ore pela nossa igreja, em especial por 3 classes de estudos que nós temos. Nós temos a classe de nova criatura, são as pessoas que receberam Jesus como Salvador, estão passando por um treinamento, por um crescimento na fé. Peço que os irmãos orem pelo irmão Léo, que é o professor dessa classe, e pelos alunos que estão estudando com ele. Peço a você também que ore pela nossa classe de batismo. Com a permissão do Senhor, em abril, nós iremos batizar esses irmãos, estamos dando um curso a eles também. E uma outra classe que temos na igreja é a classe de pregação. Há um grupo bom de irmãos estudando, aprendendo conosco sobre hermenêutica e homilética, a arte de interpretar a Bíblia e a arte de pregar a Bíblia. Então eu peço a você com todo o meu coração, ore por essas 3 classes de estudos que nós temos em nossa igreja e ore por essas 3 senhoras que eu mencionei, tá bom? Eu fico agradecido por suas orações. Ô pastor Luiz, um grande abraço, é bom ter o Senhor conosco, tá bom? Neste momento nós vamos cantar um cântico. Aqui atrás está a minha família, minha esposa Raquel, o nosso filho Paulo Vinícius, eles nos auxiliam. Os irmãos da minha igreja sabem que eu não canto nada, então eu preciso da ajuda deles dois, tá bom? E o cântico que nós cantaremos hoje à noite é Deus enviou. Você que conhece, aí na sua casa, com a sua família, aonde você estiver, vamos cantá-lo com o coração e com a alma. Lembrando que você e eu podemos crer no amanhã, porque o nosso Redentor vive, tá bom? Então vamos cantar alegremente o cântico Deus enviou. Eu vou aqui para o lado, tá bom? Para que vocês vejam daí a Raquel e o Paulo Vinícius, tá bom? Vamos cantar. Boa noite, irmãos. Boa noite. Deixaremos o nosso louvor juntamente com toda a igreja. Cantem onde vocês estiverem.
seja Deus. Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro. O nosso Senhor, Ele não está morto, Ele ressuscitou e vivo está. Nós temos um privilégio de servir a um Deus vivo e verdadeiro. A você que está chegando agora, eu disse logo no início, pedi perdão pelo atraso. Os irmãos me conhecem, eu não gosto de me atrasar. É que nós tivemos alguns probleminhas técnicos aqui, tá bom? Mas muito obrigado a você que está chegando conosco. Temos irmãos do Amazonas, temos irmãos do Acre, irmãos de Curitiba, do Paraná. Todos vocês, muito obrigados. Irmãos da nossa igreja, eu agradeço pela vida de vocês. Eu louvo a Deus por cada alma que congrega no Templo Batista Bíblico da Floresta. Deus sabe o quanto eu oro por vocês e o carinho que eu tenho por cada uma vida que Deus me deu o privilégio de cuidar. E eu peço a você também, talvez eu vou até pegar alguns de surpresa, peço aos irmãos que orem pela gestação de Raquel. Raquel, ela está aguardando o nosso segundo filho. Então quando você for orar, lembra de orar pela gestação da Raquel, tá bom? Que Deus nos abençoe grandemente, tá bom? Queridos, você ainda espera ansiosamente a volta de Cristo? O teu coração se enche de alegria e esperança quando você ouve sobre o assunto? O teu coração pulsa mais forte, o teu coração se alegra, o teu coração se enche de esperança. Com que frequência você tem dito e repetido: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Você ainda alimenta no teu coração a bendita esperança da volta do nosso Senhor? A certeza da volta dele traz conforto, traz consolo e nos enche de esperança em meio aos sofrimentos desta vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, disse na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Podemos perder o que for, mas não podemos perder a esperança de que em breve Jesus voltará. Nessa noite eu quero compartilhar com todos um texto, um versículo das Escrituras. Para isso eu peço que você e eu abramos nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 4, versículo 8. Repetindo a referência, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. E se você encontrou aí, diga um amém bem feliz. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Diz assim a bondosa palavra do nosso Deus: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Vou repetir: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Oremos. Santíssimo Deus e Pai soberano, muito, mas muito obrigado, porque Tu tens nos dado o privilégio de compartilhar a Tua palavra. Não estamos em comunhão fisicamente com os nossos irmãos, mas Tu tens nos dado a oportunidade, através da tecnologia,
Ó Deus, quando fazemos uso da mesma, nós somos sabedores dos benefícios que ela pode trazer para a humanidade. Ó Pai, eu te agradeço por cada pessoa, por cada vida que neste momento está ouvindo a Tua palavra, Pai. Pessoas que aceitaram o nosso convite, pessoas que de bom grado, meu Deus, reservaram esses poucos momentos para ouvir a palavra do Senhor. E eu te peço, ó Pai, que nada venha tirar a nossa atenção, a nossa concentração, mas eu peço que a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito fales profundamente a cada coração nessa noite, e que a Tua palavra tenha livre curso em nossas vidas. Nós oramos agradecidos no nome santo e no nome glorioso do Teu amado Filho Jesus. Amém, Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, ele está preso. Principalmente este capítulo 4, ele está dando algumas orientações a Timóteo. Paulo está aguardando o momento da sua partida. Paulo está aguardando o momento em que ele sairá dessa terra e irá para o céu. Embora tirassem algo de Paulo, nada foi capaz de tirar a certeza, de tirar a convicção de que ele iria para o céu. Queridos, nesta noite eu quero compartilhar o tema com você. Você pode acreditar que Cristo voltará. Você pode acreditar que Cristo voltará. Não é uma notícia falsa, não é um fake news, é uma certeza, é uma notícia verdadeira. E você pode acreditar que isso vai acontecer. E nessa noite eu quero te mostrar apenas duas razões pelas quais nós temos a plena convicção de que Ele voltará. A primeira é a respeito das profecias bíblicas e o seu cumprimento. Essa é a primeira razão pela qual você e eu podemos acreditar que Cristo voltará. As profecias bíblicas e os seus cumprimentos nos garantem. No meio da pluralidade religiosa e do relativismo, onde se ensina que nada é absoluto e que tudo é relativo, como acreditar que a palavra de Deus é a verdade? O nosso Senhor Jesus Cristo, na ocasião da sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, versículo 17, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Percebam que o artigo é definido. Ele diz: a tua palavra é a verdade. Ele não diz ela é uma verdade, mas ela é a verdade. Será que será que você, será que nós podemos acreditar? Será que nós podemos confiar na Bíblia? A resposta é sim, com certeza, sem sombra de dúvida, absolutamente. Todas as promessas de Deus têm se cumprido. Eu poderia aqui citar inúmeras profecias que se cumpriram, mas eu quero apenas me ater em algumas dessas profecias que estão relacionadas à pessoa bendita de Jesus. Eu poderia citar inúmeras profecias, mas eu quero me ater às profecias a respeito de Cristo. E a primeira delas, que se cumpriu,
é a respeito da sua descendência. Os evangelhos de Mateus e Lucas nos mostram isso. Eles registram a genealogia de Jesus, mostrando que ele era o Salvador prometido desde o Antigo Testamento. Mateus, ele mostra a linhagem de Jesus desde Abraão. Quando você ler Gênesis 12:1, você vai lembrar: todas as nações serão benditas em ti. Gênesis capítulo 12, versículo 3, estou corrigindo a referência. Gênesis 12:3 e não Gênesis 12:1. O texto diz: todas as nações serão benditas em ti. Deus prometeu que todas as nações seriam abençoadas através da descendência de Abraão. O texto de Gênesis 12 é uma referência ao Messias que viria. E Paulo vai explicar essa profecia na sua carta aos Gálatas, no capítulo 3, versos 8 e 16. Mas o profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 1, mostra que o Messias descenderia de Jessé. Jessé, que era o pai de Davi, da tribo de Judá, do povo de Israel. Em Mateus capítulo 1, versículo 1, é dito: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Antes de Jesus vir ao mundo, já havia sido declarado de forma precisa a sua linhagem. Já sabia qual era a árvore genealógica de Jesus. Antes de ele vir a este mundo, já estava dito de onde ele descenderia. Essa é a primeira profecia sobre a sua descendência. Mas a Bíblia não para por aí. Há uma segunda profecia relacionada à pessoa bendita de Jesus e que teve o seu cumprimento. Quando você lê o livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, ele diz: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A segunda profecia que se cumpre a respeito de Cristo é onde ele nasceria. Qual seria a cidade? José e Maria, os pais de Jesus, moravam em Nazaré. E como Jesus nasceria em Belém, como diz Miqueias 5:2, será que essa profecia de Miqueias não irá se cumprir? Será que Deus errou? Será que a palavra falhou? Jamais. Isso não acontece com a palavra de Deus. Em um momento da história, o imperador César Augusto decreta um censo. E foi necessário que cada família retornasse para a sua cidade natal. E os pais de Jesus, José e Maria, foram para a cidade de Belém, de onde eram naturais. E foi lá que Jesus nasceu, cumprindo assim mais uma profecia das Escrituras. Essa é a segunda. Nós já vimos a primeira profecia a respeito de Cristo, sobre a sua descendência. A segunda profecia, onde ele nasceria. Mas há uma terceira profecia que se cumpre na pessoa bendita de Jesus. E esta profecia foi dita pelo profeta Isaías 700 anos antes de Cristo, aproximadamente. Isaías, no capítulo 7, versículo 14, diz:
Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Ao ler o Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, capítulo 1, versos 18 ao 23, e o Evangelho escrito por Lucas, capítulo 1, versos 26 ao 35, veremos que antes de Jesus nascer, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse que Maria estava esperando um bebê e que este bebê havia sido concebido pelo Espírito Santo. Que profecia tremenda! Isaías escreve aproximadamente 700 anos antes, e a profecia se cumpre. Queridos, você pode acreditar que Cristo voltará, porque as profecias bíblicas e os seus cumprimentos nos garantem. Além de ver a profecia de onde nasceria, que nasceria de uma virgem, tem uma quarta profecia que se cumpre, e eu quero compartilhar com você. Quando você lê o profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, diz assim, eu espero que você vá anotando esses textos, que vai te fazer bem depois, para um eventual estudo. Zacarias 9:9 diz, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá sobre ti, justo e salvador, pobre, e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumento. Nessa profecia de Zacarias, dita 400 anos antes de Jesus entrar em Jerusalém, ele mostra a maneira que Cristo entraria na cidade santa, na cidade de Jerusalém. Em Mateus capítulo 21, versos 1 ao 7, nós temos o cumprimento desta profecia. Em Mateus 21, do 1 ao 7, diz que ele entrou na cidade de Jerusalém, montado em um jumento, exatamente como dito pelo profeta Zacarias, 400 anos antes disso acontecer. Meu querido e minha querida, quando Deus diz algo, pode ter certeza que vai se cumprir. Se Deus disse, creia, acredite, é a palavra dele. Deus não mente, Deus é verdadeiro. Você pode acreditar que Cristo voltará, porque as profecias bíblicas e os seus cumprimentos nos garantem. Jesus é da descendência de Davi. Ele nasceu na sua cidade natal, conforme dito. Jesus, por ter uma profecia relacionada a ele, nasceu de uma virgem. E como Zacarias diz, ele iria entrar em Jerusalém, montado num jumento. Os judeus não esperavam por essa cena. Os judeus não esperavam um rei montado em um jumento. Na mente de um judeu isso era inconcebível. Como que um rei, cheio de pompa, cheio de glória, cheio de glamour, vai entrar montado em um jumento? Mas foi assim que Deus disse, através de Zacarias, e foi exatamente assim que aconteceu. Essa é a primeira razão, porque você pode acreditar
que Cristo voltará. As profecias bíblicas e os seus cumprimentos nos garantem. No domingo passado, nós vimos uma profecia de Jesus em João 14. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus disse que voltará, e assim como ele disse, vai acontecer. Não duvide da palavra do Senhor, ela é a verdade. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Creia na poderosa palavra de Deus. Essa é a primeira razão. Creia que Cristo voltará. Mas tem uma segunda razão que eu quero te mostrar para você acreditar que Cristo voltará. A segunda razão: os sinais estão evidenciando o breve retorno de Cristo. Os sinais estão evidenciando o breve retorno de Cristo. Quando estudamos a história, vamos constatar que o século XX sofreu profundas e importantes mudanças em todos os segmentos. No segmento social, no segmento religioso, no segmento político e no segmento econômico. Inúmeros acontecimentos têm um significado muito grande para a igreja, pois nós vamos vendo o plano escatológico de Deus chegando ao fim. Nós não podemos nos atemorizar, nós não podemos entrar em pânico com aquilo que os nossos olhos estão vendo e os nossos ouvidos ouvindo. Nós não podemos entrar em estado de calamidade espiritual, porque na linha escatológica, no plano estabelecido por Deus, isso vai acontecer. Por mais trágicos e espantosos que sejam esses acontecimentos, precisamos lembrar que está se cumprindo a promessa da iminente volta de Jesus. Eu me lembro das palavras dele, registradas por Mateus, no capítulo 16, no verso 3, a parte B, onde Jesus diz: vocês sabem discernir a face do céu e não sabem discernir os sinais dos tempos? Queridos, estão acontecendo coisas estranhas demais no nosso planeta. Estão acontecendo coisas estranhas em nosso mundo, em nosso país. Acontecimentos que nos deixam perplexos e que nós não devemos ignorá-los, nós não devemos subestimá-los. Considerar esses acontecimentos como normal é mostrar que nos falta entendimento e um discernimento a respeito das Escrituras. Vai acontecer. O mundo jaz no maligno. Não se assuste, não te apavore, não entre em pânico. O mundo jaz no maligno. O mundo vai de mal a pior. Não é para você e eu entrarmos em colapso espiritual, mas é para acalmar o coração em Deus, acreditar no que está escrito em sua palavra. Mas permitam-me citar 2 sinais que estão evidenciando a volta de Jesus. Esses sinais, eles atestam, eles garantem que nós temos
a certeza de que Cristo voltará. O primeiro sinal aconteceu lá no passado. O renascimento da nação de Israel. Esse é o primeiro sinal que o mundo viu. Isaías, no seu livro, mais precisamente no capítulo 66, versículo 8, e eu faço questão, abra a sua Bíblia aí, por gentileza. Isaías, grifa esse texto na sua Bíblia. Isaías, capítulo 66, versículo 8. Abra a sua Bíblia lá, por gentileza. Isaías 66, 8. Grifa esse versículo aí. Ouça o que diz na versão corrigida, fiel, que é a versão que eu uso. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Quem jamais ouviu tal coisa? É a pergunta. Quem viu coisas semelhantes? Pode uma terra nascer em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? As respostas às perguntas feitas pelo profeta Isaías só aconteceram no século 20. Mais precisamente, no dia 27 de novembro de 1947, quando a Organização das Nações Unidas, a ONU, votou a favor da criação do Estado judeu. E no dia 14 de maio de 1948, algo surpreendente, algo sobrenatural acontece. Os judeus que estavam espalhados pelo mundo, no tempo determinado por Deus, eles voltam para a sua casa. Queridos, isso é algo tremendo, é algo glorioso. O renascimento da nação de Israel. Foi de lá que veio o nosso Salvador Jesus. Foi da nação escolhida por Deus. É de lá que descende o nosso Redentor. No dia 14 de maio de 1948, daqui a pouco completará 72 anos, a nação de Israel renasce para o mundo. Que sinal tremendo, que sinal glorioso. Esse sinal atesta que Cristo voltará. Mas não é só esse sinal do renascimento da nação de Israel. Permitam-me contemplar com vocês uma segunda. É fato que a gente vê o mundo em colapso. É terremoto, é maremoto, vírus espalhados, tantas pestes acontecendo em lugares separados, isolados, mas também em locais generalizados. E isso deixa as pessoas atônitas. Mas permitam-me compartilhar com vocês um outro sinal que evidencia a volta de Jesus. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo é o de número 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 e 2 apenas. Aqui tem um sinal
em que eu e você precisamos atentar. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 e 2. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. E do verso 3 em diante segue a lista, mas eu quero me ater apenas nesses 2 versos. Sabe, porém, Deus está nos avisando que os últimos dias serão dias trabalhosos, dias difíceis, dias selváticos. E nós estamos vivendo esses dias. Mas há um sinal que você e eu precisamos atentar. Esse sinal evidencia, esse sinal testifica que Cristo está às portas. Além do renascimento da nação de Israel, o segundo sinal que nos prova que Cristo está voltando é a degradação da humanidade. A degradação da humanidade. Eu não posso apenas me ater nesses fenômenos naturais. Eu tenho que me ater ao comportamento humano. Porque escrevendo a Timóteo, Paulo faz um alerta sobre a crise no comportamento humano que antecederia a volta de Cristo. Paulo diz: Timóteo, antes de Jesus voltar a este mundo, o comportamento dos homens e das mulheres será um comportamento degradante. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Eu não quero aqui expor cada comportamento, mas eu quero apenas ficar com esse aqui: amantes de si mesmos. Porque eu acredito que o amar a si mesmo é o topo da pirâmide, onde vai desencadear todos os outros comportamentos degradantes do ser humano. Deus está dizendo que nos últimos dias são esses. Haverá homens amantes de si mesmos. Deixa eu te perguntar, o que vem em sua mente quando você ouve a palavra amante? Algo bom ou algo ruim? Algo positivo ou algo negativo? Essa palavra, ela tem uma conotação extremamente negativa. Essa palavra está associada à traição, ao adultério e ao engano. O que nós estamos vivenciando é um narcisismo moral. Há pessoas que alimentam o seu ego, que admiram excessivamente o seu eu e que infla o seu orgulho. São essas pessoas. As características são essas: amantes de si mesmos, pessoas egoístas e que amam tudo aquilo que agrada a sua natureza pecaminosa e que consequentemente ofende a pessoa santa de Deus. Uma pessoa que ama a si mesma, ela quer se satisfazer a todo custo, não leva Deus em consideração. Toda essa degradação da humanidade acontece porque o homem deixou de amar a Deus, deixou de amar o seu próximo e passou a amar a si mesmo.
Ele é um amante dele próprio. Ele é um alguém em si mesmado. Ele não ama a Deus. Ele não ama o próximo, que são os 2 mandamentos no Novo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Querido, note que esse verso, Jesus não está dizendo ou nos ensinando que nós temos que nos amar primeiro. Ele está dizendo: eu preciso amar você como eu amo a mim. Eu não quero passar por momentos ruins. Eu não quero que você passe. Eu não quero que você eu não quero ter falta de alimento. Eu não quero que você também tenha. Eu não quero ficar doente, mas eu não quero que você também fique. É esse o ensinamento de Jesus. O que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. Mas não é isso que os nossos olhos contemplam. Não é isso que os nossos olhos estão vendo. E sabe que essa palavra amante, ela é forte. Eu não posso amar a mim mais do que eu amo a Deus. Os meus prazeres, as minhas vontades, os meus desejos não podem estar acima da vontade do Senhor. Amém? Eu não posso me amar. Eu não posso viver o em si mesmado. Eu não posso ter a síndrome e o complexo de Narciso, de ir diante ao espelho e me contemplar. Eu não posso. Eu devo amar a Deus e ao próximo. Quando Paulo também escreve a Timóteo, preocupado com o que viria, preocupado com o futuro de Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, Paulo vai dizer assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Aqui, no capítulo 3 da segunda carta, no versículo 2, ele diz: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. Você percebe que a degradação humana, ela acontece porque 2 coisas têm movido o coração do homem: ele e o dinheiro. Ele e o dinheiro. As pessoas vivem em função delas e do dinheiro. São essas 2 coisas que movem o coração de muitas pessoas. Ela quer ter dinheiro, ela quer ter algo, mas o texto não está condenando o dinheiro, ela está condenando o amor a esse dinheiro. Eu não posso devotar o meu amor ao dinheiro. Jesus já disse isso. Ele disse que nós não poderemos servir a 2 senhores, porque haveremos de amar um e odiar o outro, porque nos dedicaremos mais a um do que a outro. Queridos, o dinheiro tornou-se um Deus, e você é conhecedor, você é sabedor disso. Quantas pessoas, ao invés de usarem o seu dinheiro, têm sido usado por ele? É o dinheiro quem dita as regras, é o dinheiro quem diz o que fazer e o que não fazer. Mas a palavra avareza, ela é muito forte nesse texto. O avarento é aquela pessoa apegada ao dinheiro. É uma pessoa controlada pelo dinheiro.
E eu gosto muito da definição de um dicionário que diz o seguinte, definindo a palavra avarentos. O dicionário nos diz que avareza é o apego sórdido ao dinheiro para acumular, e ainda é a falta de generosidade. Meu querido, uma pessoa que ama a si mesma, uma pessoa que é avarenta, ela não consegue pensar no bem-estar do outro, ela não consegue ajudar quem precisa, ela tem dificuldade, e às vezes quando ajuda, desculpa a expressão, são aquelas migalhas, porque amam a si. A avareza tomou conta do coração, e é esse o comportamento que eu e você devemos atentar a nós mesmos, porque Paulo está dizendo, sabem disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos e serão avarentos. Mas como consequência desse amor próprio, como consequência do amor ao dinheiro, algumas pessoas abandonam a Deus, deixam de ocupar-se com as atividades que as aproximam mais do Senhor e passam a ocupar-se consigo mesmos, preocupando-se com a satisfação pessoal e material. Vivem como se Deus não fosse cuidar de si ou de você. Vive como se Deus tivesse perdido o controle e que nós temos o controle da nossa vida. Há pessoas que confiam mais no dinheiro do que em Deus. Esse colapso que estamos vivendo retrata essa realidade. Queridos, há pessoas ricas, há pessoas milionárias, com dinheiro no bolso, com dinheiro em cofres, com dinheiro em bancos, que estão presas, que estão em quarentenas, que estão reclusas em seus lares, assim como você e eu, que não podem sequer ir ali no aeroporto, pegar um avião e viajar, tendo dinheiro, tendo recurso, mas não pode, porque esse é o momento de nos resguardarmos em casa. Essas pessoas se tornam mais amigas do mundo do que amigas de Deus. Ó meu querido irmão, minha querida irmã, você que me ouve essa noite, coloque a tua confiança em Deus. Não coloque na riqueza, não coloque no dinheiro. Não viva uma vida em busca desenfreada pelo dinheiro ao ponto de esquecer de alimentar-se espiritualmente. Acima das riquezas, acima do dinheiro, está o nosso Deus que é todo-poderoso. É Ele quem nos dá tudo, é Ele quem supre as nossas necessidades. Mas eu garanto a você, você pode acreditar que Cristo voltará, primeiro, porque as profecias bíblicas e os seus cumprimentos nos garantem. Você pode acreditar que Cristo voltará pelos sinais que estão evidenciando o retorno de Jesus. E eu citei 2 sinais: o renascimento da nação de Israel em 1948 e a degradação humana, o ser humano, a moral, o caráter, a índole de cada um, são sinais de que Cristo está às portas. Eu peço a você, eu faço isso comigo também,
Neste momento em que algumas pessoas estão em pânico, você e eu não somos obrigados a adotar o pânico como alguns querem adotar. Mas eu peço a você e eu peço a mim também, vamos divulgar mais a palavra de Deus, vamos difundi-la, vamos pulverizá-la, vamos divulgar nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Eu garanto a você que se nós, juntos, nos unirmos e falarmos mais da palavra de Deus, as pessoas terão ainda confiança nele. Se nós divulgarmos mensagens sobre a Bíblia, como nós temos divulgado e difundido notícias e muitas até falsas, eu tenho certeza que a palavra de Deus é mais eficaz do que qualquer outra notícia. Eu espero que você não perca a esperança de que Cristo voltará. Domingo passado nós vimos isso. E hoje eu te dei 2 razões para você e eu acreditarmos que Cristo voltará. Primeiro, as profecias bíblicas e os seus cumprimentos. Segundo, os sinais evidenciam. Eu espero que a palavra tenha te ajudado, tenha fortalecido a tua fé. Não perca a esperança. Como nós cantamos, eu posso crer no amanhã. Não é porque os políticos me garantem, não é porque partido A, partido B me dizem. Você e eu podemos acreditar no amanhã, porque Jesus vivo está. Louvado seja Deus, e vamos aguardar o seu retorno, e vamos dizer com mais ênfase, com mais alegria: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha de esperança através da sua infalível palavra. Um grande abraço e que Deus nos abençoe. Nós vamos fazer uma oração e após a oração eu quero fazer algumas considerações finais, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais uma mensagem pregada. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos levantou, não para contar as nossas experiências, não para contarmos histórias, mas para pregarmos a Tua palavra. Ó Deus, obrigado, Pai, por esse recurso que nós temos, de poder difundir a Tua palavra, de poder fazer com que ela alcance outras vidas. E obrigado, meu Deus, por cada pessoa que nos assistiu nesta noite. Por elas eu oro, meu Pai, que a Tua graça, que a Tua misericórdia venha a abundar em seus corações, que ao invés do pânico, elas se encham de esperança. Ao invés de viver pensando no caos, pensem mais no Senhor. Ó Deus, abençoa aquelas pessoas que estão desempregadas, abençoa as que estão empregadas, Pai. Que sejam bons funcionários, honestos, verdadeiros, que cumpram seus afazeres de uma forma que glorifique ao Senhor. Ó Deus, não deixe faltar o alimento, não deixe faltar o pão de cada dia na mesa de cada brasileiro, Pai. Supra as necessidades, nós cremos que Tu és um Deus que faz isso. Também, ó Pai, eu te peço que o Senhor a cada dia alimente o nosso coração, sustenta a nossa fé, na certeza de que em breve o Senhor voltará. Muito obrigado por tudo. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. As últimas considerações. Domingo, se Deus assim nos permitir e Cristo não voltar até lá, nós teremos a escola bíblica dominical, tá? Normalmente a nossa escola começa aqui na igreja às 9 horas, mas no domingo nós começaremos às 9:30 da manhã, tá bom? O tema da mensagem é: a Bíblia é um livro confiável. Esse será o tema do nosso estudo domingo de manhã, dia 29, às 9:30 da manhã. A Bíblia
é um livro digno de confiança. Não esqueça, firme a sua fé nesse Deus que vivo está. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua vida e sustente a sua família. Até domingo, se Deus nos permitir. Um grande abraço.